Oi, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o professor Daniel e a gente está iniciando mais uma aula de português, agora com a temática artigo científico. Calma. A gente vai dar introdução a esse gênero porque vocês vão ver ele muito, mas muito mesmo, quando vocês ingressarem no período acadêmico de vocês, tá? Quando vocês começarem a fazer faculdade. Beleza? Então é pra gente ter uma base, tá? Boa desse gênero, para que a gente não fique meio confuso. Ah, meu Deus. Eu não vou detalhar muito sobre alguns elementos, que é muito importante, porque vocês, ao longo do período acadêmico de vocês, vocês vão aprendendo, tá certo? Então aqui é só a base mesmo do gênero, para você não ficar perdidaço. Certo? Então vamos lá. Artigo científico. É um trabalho de teor científico produzido por um ou mais autores sobre determinado tema. Show! Então, não é só um texto que uma pessoa escreve, são várias, tá? Você pode denominar como trabalho também. Todo trabalho de ramo acadêmico, de ramo da ciência, é denominado de artigo científico. Mas, tem algumas estruturas, tem algumas pautas que a gente deve ressaltar, beleza? Geralmente, ele é publicado em algum veículo científico, como revista, plataformas de estudos e canais de congresso, beleza? Então, gente, esse gênero ele é voltado específico para as pessoas que fazem ciência. Ah, professor, então quem lê esses artigos são só aquelas pessoas que usam jaleco, são os médicos, químicos. Não, tá? Cientista é toda pessoa que desenvolve um artigo científico. Eu, professor Daniel, eu desenvolvi vários artigos, tá? Isso me torna um cientista, mesmo eu sendo um professor, mesmo eu sendo um, um rapaz que estuda a língua, tá? A língua também é ciência, tá certo, gente? Ok? Tira essa imagem da cabeça, quem só é cientista, quem usa jaleco, tá certo? Todo mundo que tá no ramo acadêmico pode fazer ciência, beleza? Então vamos lá, passar. A estrutura do artigo. Sua formação irá ser de acordo com as normas da ABNT. Essas normas da ABNT, elas vão mudando a cada ano, tá certo? A ABNT é como se fosse a formatação de como é regido o seu texto, tá certo? Então não pode ter qualquer figura lá, não pode ter qualquer espaçamento, qualquer letra, não pode ter isso. Tem que ter uma formatação certinha, tá? Diferenciando-se apenas de acordo com o meio que será propagado o artigo, tá? Algumas revistas, elas sempre usam a ABNT, tá? Mas ela tem a sua formatação própria, tá certo? Então eu posso não ter resumo, tá? E no lugar posso ter só introdução, ok? Vai depender da revista, certo? Então vamos lá. A estrutura, a gente tem três partes, tá certo? O elementos pré-textuais, ok? O elemento textual, que é o texto em si, que é o que tem o conteúdo, e elementos pós-textuais, ok? Todo artigo científico vai ter isso. Vai diferenciar dentro desses elementos algumas partes, ok? Vamos lá conhecer. Os elementos pré-textuais. A gente vai ter título e subtítulo. O título deve ser centralizado. Se houver subtítulo, deve ser separado por 2 pontos. Show, até aí tranquilo. Nome do autor. Abaixo do título do artigo aparece o nome do autor ou autores, beleza? Porque são várias pessoas, né? Deve estar alinhado à direita, ok? Sempre à direita. Aliás, vai depender da revista. Isso depende da revista. Beleza? A gente vai ter o resumo. Escrito um parágrafo, geralmente contém 150 palavras. Tá? Esse resumo, muito importante. Não sei se eu já dei o gênero resumo para vocês, mas ele é muito importante para cativar o leitor. Tá certo? Quem está lendo. Por exemplo, se eu for falar de preconceito linguístico, eu tenho que falar no meu resumo com que o leitor se interesse na minha pesquisa, tá certo?
que ele se envolva, tá? Eu tenho que chamar, o resumo serve para isso, ó. Tô fazendo essa pesquisa desse determinado tema aqui, que é muito massa, e você tem que ver. No resumo, você tem que colocar essa ideia. E tem as palavras-chave. 3 palavras-chave, no mínimo, devem ser utilizadas. Elas representam algum termo que se destaca na pesquisa. Em toda a sua pesquisa vai ter palavras-chave, tá? Preconceito linguístico, aí vai ter a sociedade periférica, a sociedade central, essas palavras, beleza? Que pode ter. Lembrando que cada área específica, a área das ciências humanas, as áreas das exatas, eles vão ter dentro do seu texto elementos de coesão e coerência diferentes dos outros, beleza? Então, por exemplo, eu que sou um pesquisador da língua, o meu texto, obviamente, que vai ser diferente, a coesão e a coerência, do texto, por exemplo, da Luana, tá? Que é da questão da geografia. Vai ser muito diferente as nossas abordagens, como a gente coloca certas palavras, como a gente deve usar essas palavras. Nesse gênero tem essa separação, beleza? É de áreas, a separação é das áreas, tá certo? A gente vem para o elemento textual, que é o nosso texto onde fica a nossa pesquisa, beleza? Ó, aqui dá para vocês visualizarem, né, que é muito parecido com um texto argumentativo. Porque o artigo científico, ele é um texto argumentativo. Você vai apresentar a sua ideia, depois de você apresentar essa ideia, você vai desenvolver essa ideia e depois você vai dar a sua conclusão, defendendo ela, de como ela deve ser feita, beleza? Então é um texto argumentativo, beleza? O texto argumentativo, ele é regido pelo quê? Porque vocês sabem muito bem que vocês fazem isso direto. Persuadir, tá? Você convencer a pessoa da sua pesquisa, que aquilo é relevante para ela, beleza? Então vamos lá, introdução. A introdução é a parte inicial que apresenta o tema abordado e a metodologia e os objetivos da pesquisa, tá? Como eu fiz a minha pesquisa, o que eu quero nessa pesquisa, tá certo? E qual é o objetivo da minha pesquisa, tá? O desenvolvimento, essa é a maior parte do artigo, em que é explorado as fundamentações teóricas do trabalho e a metodologia. Gente, o trabalho científico, ele é sempre baseado em algum outro trabalho, beleza? E com isso, você tem que dar o fundamento, tá, do seu trabalho, buscando em outros trabalhos, ok? E você vai mostrar qual método você fez para chegar até o seu ponto de pesquisa, tá? E tem a conclusão. De maneira sucinta, a conclusão de um artigo científico deve apresentar algumas conclusões sobre o tema, ou mesmo levar a possível hipótese, tá? Você vai defender o seu artigo e você vai mostrar a possibilidade que ele pode alcançar, tá? Se for mais aprofundado o artigo, beleza? E a gente tem o nosso terceiro elemento, que é o pós-textuais, tá? Aquilo que eu falei do trabalho sempre ser baseado em outro trabalho, você tem que citar esse trabalho. Isso a gente chama de referência. As referências bibliográficas são fundamentais e devem ser nas normas da ABNT, beleza? Como assim, professor, nas formas da ABNT? Você tem que colocar direitinho o nome do autor, de onde você pegou o texto, de onde você pegou o trabalho, qual o ano, certo? Tudo isso você tem que colocar nas referências. Isso aqui é obrigatório no artigo científico. Se não tiver referência, a gente denomina no ramo acadêmico como achismo, tá? O seu trabalho é a base do seu trabalho, tá? De onde você tirou é da sua cabeça. É aquilo, de onde você tirou essa ideia? Não, vozes da minha cabeça. É tipo isso, se não tiver referência, tá? É obrigatório ter referência. O glossário já não é obrigatório, é opcional, tá? E vai depender também das revistas. Trata-se de uma lista apresentando em ordem alfabética com definições de palavras ou expressões que foram utilizadas no texto,
Beleza? Ok? Se o seu texto, por exemplo, eu falei de preconceito linguístico, eu posso colocar um glossário informando qual palavra denomina qual significado. Beleza? Bem simples, ok? Tá? Esse gênero, a gente só vê a base dele, como eu já falei, porque vocês vão ver muito ele, tá? Então estude direitinho. Ah, professor, não entendi. Então, volta aí o vídeo, vocês podem ver várias vezes, tá certo? Então podem voltar e ver quantas vezes você quiser. E lembrando que a gente vai discutir o gênero, todo o assunto na nossa aula online, tá? Então não fique surtando. E a gente tem as atividades. Atividade no livro, página 202 e 203. E a outra atividade não vai ser no TD, tá? Eu quero que vocês tragam na aula online desta aula, tá? Algum artigo que você, de algum assunto que você se interessou, que você se interessa, sei lá. Por exemplo, o aluno gosta de jogos matemáticos. Jogos matemáticos. Aí você vai ter um artigo específico sobre os jogos matemáticos, de como ele é intuitivo para os alunos, de como ele pode ser agregador de valores, tanto no ramo acadêmico e no ramo escolar. Tá certo? Tá, professor, como é que eu pesquiso isso? Tem uma opção que é a mais didática possível para vocês, que é o Google Acadêmico, tá? Você pesquisa lá no Google Acadêmico, aí você coloca no Google Acadêmico o assunto que você quer levar para nossa aula, tá? E levando esse assunto, a gente vai discutir sobre a estruturação, sobre o quão impactante o assunto que você escolheu pode ser para a sociedade, tá certo? Então a gente vai trabalhar mesmo com a ciência e ver como a ciência é importante para o avanço humano. Beleza? No mais é isto e tchau!